Meu nome é Dorinha, né? Na verdade é Maria Auxiliadora Pimentel de Oliveira, né? Conhecida como Dorinha Pimentel. Sou terapeuta holística hoje, mas para além disso sou professora, atuei uns 30 anos na área da educação. Depois que eu me aposentei, eu me tornei terapeuta, tenho 58 anos. Nasci em São Cândido, no município de Caratinga, e sou hoje moradora aqui de Ipatinga há mais de 30 anos. Quando eu me lembro da minha infância, quando eu vim para cá aos 13 anos, né, quando a minha família resolveu vir para que nós pudéssemos estudar, uma vez que lá ainda não tinha nem ensino médio, o que eu me lembro de lá é de uma infância muito, muito feliz, né, uma infância muito livre, e também muito participativa. Desde muito pequena, minha família é muito católica, a gente sempre, eu e minhas irmãs, somos 4 filhas, sempre participamos muito das questões da igreja, por exemplo, porque os meus pais sempre foram muito atuantes, muito lideranças em comunidade, que isso inclusive se estendeu até aqui, em Ipatinga. Então eu lembro muito dessa convivência, dessa participação, dos amigos que inclusive os tenho até hoje, ainda tenho muitos parentes lá, frequento ainda quando dá na minha terra natal, mas na verdade o meu coração mesmo bate muito forte pela cidade de Ipatinga, sou muito apaixonada por isso aqui. Então, desde muito nova, muito pequena, eu sempre busquei muito a minha independência financeira. Desde os meus 13, 14 anos, eu sempre estava fazendo alguma coisa para ganhar algum dinheiro para poder fazer as minhas coisas. Então, assim, eu fiz artesanato, eu sempre gostei muito de pintar, né? Agora que eu não estou tendo muito tempo mais. E nesse período aqui em Ipatinga, assim, eu demorei um pouquinho para me adaptar, porque eu fui para uma escola muito grande, vindo de uma escola muito pequena. E depois disso, a minha família tem muitos professores. Eu tinha muita vontade de fazer comunicação social, mas a gente, com aquela criação muito rígida dos pais, de não poder sair daqui para estudar, e aqui não tinha, eu acabei indo para o magistério, mas eu me encontrei muito na minha profissão, trabalhei com educação infantil no primeiro momento, depois que eu me formei no magistério. E como eu sempre fui uma pessoa muito leitora, desde muito pequena, eu lia tudo que passava pela minha frente, eu era rata de biblioteca, lia muito mesmo. E aí eu acabei indo para o que me motivou a fazer o curso de letras, né? Eu acabei estudando em Caratinga, né? Na faculdade de Caratinga, que era o mais próximo, né? Que me permitiram na época. E eu acabei me tornando professora de português, de literatura. Eu comecei muito trabalhando com criança, com educação infantil, conforme eu falei, né? Mas depois eu acabei fazendo a opção de trabalhar com adolescentes e me encontrei. Eu sempre tive uma empatia muito grande com eles, a gente sempre teve uma relação muito boa. Nos meus quase 30 anos de magistério, né? Que eu já me aposentei, mas era um trabalho que sempre me motivou muito. Era muito gratificante, minhas relações até hoje assim, com ex-alunos é muito boa. Eu sempre procurei muito fazer a diferença na vida deles. E com isso também, nesse processo, eu entrei muito pela minha própria formação de participação nas lutas. Eu acabei sendo a defensora da educação e fui, inclusive nesse período, também passei pelo sindicato, né, pelo sindicato dos professores, desenvolvendo também projetos na educação de jovens e adultos, porque eu sempre busquei um trabalho para uma educação mais de qualidade, olhando para esse sujeito que passava pela minha vida, e a gente sabe que a gente tem uma interferência enquanto educador muito grande na vivência dessas pessoas, na melhoria das condições de vida, no olhar diferente para a vida e para as coisas.
E quando eu atuei, por exemplo, na educação de jovens e adultos, que eu fui para este outro universo, que já trabalhando com pessoas de todas as idades, inclusive idosas, assim, eu me encontrei mais ainda, inclusive, né, conseguimos desenvolver alguns projetos dentro da área com essas pessoas, com esses sujeitos. E eu me lembro muito de quando eu estava na escola e depois também no período que eu fiquei na gestão da educação de jovens e adultos, de entender que esse sujeito que buscava a escola depois de toda uma experiência de vida, que a pergunta não era qual ano que você parou, o que você fez, e sim assim, a pergunta era por onde você andou. E essas experiências de vida me marcaram muito, como pessoa, como ser humano, e para tentar trazer um pouco mais, condições melhores. Por isso acabei desenvolvendo, né, alguns projetos juntamente com a equipe da Secretaria de Educação na época, de geração de renda, para que esses sujeitos realmente se sentissem e se apropriassem do seu bem-estar, de uma qualidade de vida, de condições de vida melhor, porque eu acho que a educação ela passa por todos esses vieses. E assim eu sempre me encontrei muito na educação. Quando eu me aposentei, inclusive, eu demorei um tempo, assim, eu era ainda muito nova e eu tinha tanta coisa, tanta experiência para compartilhar na época, eu ficava pensando, e agora? Como assim, né? E eu acabei, mas é porque também depois os caminhos se abriram para outras coisas. Em 2002, né, diante dessas coisas todas pelos quais eu já tinha passado, em 2002, eu fui convidada, né, através de uma amiga, para fazer um curso de Reiki. Eu não sabia nem exatamente do que se tratava, eu ouvia falar, eu sempre tive um chamado muito grande para essa questão energética, de trabalhar com a energia das pessoas e com essas medicinas mais alternativas que eram chamadas, que hoje são as integrativas. E eu achava que eu sempre gostei muito disso, porque minha mãe também sempre gostou, então sempre me chamou muita atenção. Então essa amiga me convidou para fazer uma iniciação ao Reiki, né? E eu achei aquilo tudo muito novo, muito interessante. Trabalhar com cura através das mãos, como isso, né? Como captar essa energia. E por um tempo, e quando eu fiz, eu fiquei muito encantada, mas a minha rotina de escola, de trabalho, de outros movimentos que eu já participava, me impedia de atuar efetivamente nessa área. Mas eu tinha um chamado muito grande, eu sentia muito no fundo do meu peito um chamado grande para atuar nessa área. Mas eu não tinha tempo para isso, não dava, não tinha como inserir. Mas às vezes no próprio trabalho eu já aplicava Reiki em alguma pessoa, ou alguém estava com uma dorzinha de cabeça, estava um pouquinho ansioso, eu ia lá e aplicava, mas enfim, nada muito consistente, vamos dizer assim. E posteriormente, esse trabalho ele foi se abrindo um pouco mais. E depois eu acabei parando com tudo, porque eu me casei novamente, aí eu tive filho, e aí assim, eu entrei numa rotina muito grande. Quando foi em 2014, eu me aposentei. Mas eu fui convidada a continuar na função e nos projetos que eu ainda estava atuando na educação de jovens e adultos. Mas eu fiquei até final de 2016. Só que eu saí da prefeitura na época num estado de estresse, de cansaço, de esgotamento, de saúde totalmente alterados. E eu fiquei durante um ano mais ou menos, eu montei um ateliê. Eu montei um ateliê na minha casa e eu ficava ali, voltei a pintar, ficava pintando, fazendo artesanato, fazendo essas coisas para dar uma melhorada um pouco, né, para eu respirar um pouco mais. E de repente, eu já tinha, começou assim, um chamado muito grande para eu retomar a questão do Reiki.
E um dia eu no computador, pulou na minha frente assim, um curso de fitoenergética, que é um trabalho com cura através das plantas, trabalhando com a energia da planta no equilíbrio da alma. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei muito tentada a fazer, mas era um curso muito caro. E na época eu ainda pensei, foi um período difícil que tinha acontecido, de pagamento, de não sei o quê. Mas assim, o chamado era muito grande e é a hora que a gente sente na alma, que a intuição da gente fala, este é o caminho. E foi aí que eu fui entender, além da educação, que eu também tinha um outro propósito. E eu fiz esse curso. Foi um curso enorme, de muito conhecimento. Foi um curso online, mas assim, de mais de 200 aulas. E cada aula, que eu não parava de estudar, cada aula que eu fazia, mais encantada eu ficava. Daí pra cá, aí eu fui fazendo outros cursos, fui fazer o curso de medicina chinesa, e onde eu chamei, né, a minha amiga, que hoje é a minha parceira aqui, é a minha sócia no Luz Espaço Holística, o Zeli, e que também já era reikiana, ela já trabalhava com massoterapia, ela já vinha com alguns trabalhos terapêuticos, também estava um pouco parada nesse período. E eu falei, vamos abrir um espaço e vamos começar a atender as pessoas. No primeiro momento, a gente nem cobrava, a gente falava que era o nosso estágio. A gente ficou mais ou menos uns 8 meses, assim, atendendo num cômodo na minha casa, os amigos, os conhecidos, quem indicava, e foi aumentando esse público. Então a gente entendeu que a gente precisava expandir um pouco mais. E aí eu fui fazer, depois eu fiz o curso de medicina chinesa, fui fazer a fitoterapia brasileira e chinesa, e daí foram abrindo, né, para essas outras terapias com as quais a gente trabalha, trabalhando muito a questão do autoconhecimento, entendendo muitas vezes que as mazelas nossas, da nossa vida, está muito ligada ao nosso campo energético. Trabalhamos aqui com exercícios sistêmicos também, né? Com essa história, a história familiar, aquilo que a gente traz na nossa ancestralidade. E eu fui me encantando cada vez mais, e a partir daí eu fui estudando mais e me aprofundando mais. Depois a gente montou uma sala, foi aí que a gente começou realmente a atuar de forma mais profissional, né? E até que a gente chegou aqui nesse espaço, que hoje é um apartamento, e que a gente expandiu essa forma de atendimento para muito mais, assim. O trabalho, né, como terapeuta holístico, ele é um trabalho diferente, a gente não é psicólogo, mas ele é um trabalho que envolve o equilíbrio energético da pessoa. Todos nós sabemos que nós somos energia, temos um campo energético, e que tudo que acontece no exterior afeta também nosso interior e vice-versa. É um trabalho que você olha o ser humano de uma forma mais integral, mais holística, mais conectada. E a gente entende que o ser, ele não é desconectado da sua realidade, ele não é desconectado do planeta, então está tudo interligado e está tudo conectado. E quando a gente faz isso de uma forma muito separada, colocando o ser humano aqui e a natureza ali, a sociedade lá, fragmenta, você não consegue se tornar esse ser mais integral. Mas para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar muito o autoconhecimento, trabalhando, olhando para dentro, né? É sempre de dentro para fora. E esse trabalho impacta muito, porque ele muda o olhar que as pessoas têm para a vida. E com isso qualifica muito mais, né, a sua vida, a relação com as pessoas, quando ele se entende que ele não é vítima, que todo o poder da sua vida está na sua própria mão. E aí, quando ele se entende como um sujeito integral e conectado com o seu, que a gente chama de eu superior, né, com Deus dentro,
você se entende como um ser mais abundante, como um ser mais feliz, né? Como um ser muito mais completo, mais ou menos isso. Na verdade, todos nós, a gente recebe muitos chamados. Eu acredito que todos nós temos um propósito na vida. E quando você, às vezes, eu sentia em alguns aspectos, por mais que eu fosse uma pessoa muito participativa na igreja, né, eu sempre cantei na igreja, dava formação bíblica, mas eu ainda faltava algo para me conectar comigo mesma. Então eu acho que todos nós temos esse chamado e temos esse dom. Isso não é exclusivo desse ou daquele. Às vezes a gente não ouve, né? E é para isso que a gente tem aqui um ponto de energia, que é o nosso chakra frontal, que é o nosso chakra da intuição. E juntamente com um chakra que tem aqui, chamado chakra coronário, em que a gente tem uma conexão espiritual, que isso independe de crença religiosa. A gente fala que a gente é espiritualista universalista, porque é entender que, independente de religião, existe uma conexão muito grande com a espiritualidade, essa espiritualidade interna, latente, que é própria do ser humano. E quando eu senti isso muito mais forte, que eu comecei a colocar isso em prática, a gente percebe que a gente se torna uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, mais calma. Eu era uma pessoa muito agitada, muito reativa com as coisas. Por isso também eu atuei muito tempo no campo da militância, que me deixava bastante, às vezes, desequilibrada do ponto de vista energético. E quando eu encontrei este caminho, eu senti que eu encontrei um pouco mais o equilíbrio. E então eu consegui expandir isso um pouco mais para tentar ajudar um pouco mais as pessoas, porque quando eu falo tentar ajudar, porque a gente só é uma ferramenta, na verdade só a gente mesmo que se ajuda. A gente, quando abre alguma porta, a gente começa a prestar atenção nesses detalhes e entender que o ser, ele é muito mais além do que somente aquilo que é estampa ou aquela coisa do material. E que quando volta para o universo mais interior, a expansão ela acontece de uma forma ou de outra, e é imediata. Então e isso foi me agradando, foi me deixando muito mais feliz. Eu hoje posso me considerar uma pessoa muito feliz, porque eu tenho muitos poucos momentos de infelicidade, que eu não chamo nem de infelicidade, é mais de introspecção, que é aquele momento de recolher. Mas na maior parte do tempo eu me sinto uma pessoa muito feliz, desde que eu encontrei este caminho do autoconhecimento. A vida da gente, há muitas intervenções, muitas interferências, e a gente tem muitos desafios. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que é muito agitada, muito nervosa, que às vezes sai muito do equilíbrio, e às vezes pela própria rotina, vida muito estressante, a pessoa começa a sentir dor no estômago, por exemplo. Ela sente uma dor de estômago, ou um estômago embrulho quando ela está muito irritada, quando ela está muito nervosa. E aí vai ao médico e fala assim: você está com gastrite nervosa. Então você vai perceber que ao falar que é gastrite nervosa, você já sabe que tem a ver com o emocional. Então assim, por quê? Quando você recebe cargas de ira, de raiva, de angústia, de medo, de pânico, de qualquer um desses sentimentos que te afligem, que te deixam fora do seu centro, você observa que automaticamente o seu corpo físico ele vai reagir. E aí começam as questões: dor no estômago, ansiedade, e você você vai perceber que esse externo interfere diretamente no seu corpo, mental, espiritual, emocional, e depois te afeta no físico. Então, quando você muda o olhar, muitas vezes, para as coisas e para as pessoas, tem gente que tem muito ato de reclamar.
e reclamam, tem muito pouca gratidão. Quando as pessoas fazem o exercício contrário, não, eu vou agradecer mais do que eu vou reclamar, você já percebe uma mudança no seu campo energético, no seu campo áurico, em que parece que as coisas começam a se ajeitar, porque está tudo conectado. Como eu falei, o que está dentro está fora, e o que está fora está dentro. Então a gente não está fora do processo, a gente integralmente não está fora do processo. Então o que a gente precisa fazer nesses momentos? É a hora que você precisa parar tudo. Você está com uma crise de irritação, de nervosismo, para tudo e respira. Primeiro exercício mais básico de todos, respiração. Faça 3 respirações conscientes. No primeiro momento você vai ficar meio tonto, porque não está acostumado a respirar direito, porque quando você está irritado e nervoso, você não respira direito. Parou para respirar, você já vai sentir nessa oxigenação que você vai dar uma acalmada. Então, como que as coisas elas estão totalmente interligadas, a gente observa por um simples exercício desse. A gente é muito procurado porque hoje um dos maiores problemas, quase que 70% das pessoas que nos procuram tem algum quadro de ansiedade, baixo, médio ou muito alto. Mas o próprio ritmo de vida da cidade, que as pessoas hoje vivem, as pessoas se desconectam muito da natureza. E a natureza, ela é muito reparadora, ela recompõe a nossa energia. Como nesse corre-corre e muito de mídias, de tecnologia, eu amo tecnologia, mas tudo na vida precisa ser dosado. Por exemplo, aparelhos eletrônicos sugam a sua energia. Então às vezes você fica o tempo todo no celular, em rede social, desconectado da sua realidade, do seu estado de presença, que é uma coisa que a gente sempre enfatiza em todos os nossos atendimentos, é você estar ali, estar aqui no agora, no presente. E as pessoas às vezes ficam ali só focadas naquilo que não é real para elas. E com isso ela fica totalmente desconectada e sugada energeticamente. Então ela tem um cansaço, acaba tendo um distanciamento social. Então às vezes não se relacionam muito com as pessoas, ficam muito no mundo, mas não é voltado para ela mesma, é voltado para algo que é externo, que não é real, que não é de dentro. Então, assim, quando as pessoas, e a gente percebe que tem muita gente hoje, ainda bem, muito buscando esse contato maior com a natureza, a gente sempre pede para colocar o pezinho no chão, para poder fazer esse balizamento energético, no contato com a terra. Essas pessoas que buscam um pouco mais, às vezes, o mundo do campo, tá tendo muito inverso, só que no mundo totalmente globalizado, conectado nas tecnologias, é difícil você não se deixar seduzir por esses momentos. E aí é onde você se desconecta de você mesmo. Por isso que precisa desse retorno, dessa volta para esse lugar. A questão da ansiedade, por exemplo, eu vejo, aparecem pessoas aqui já muito jovens tomando doses absurdas de remédios químicos para controle de ansiedade. Pessoas de 17, 18. Recentemente eu atendi uma pessoa que tinha de 22 anos, já tomando a dose máxima de remédio para ansiedade, porque não consegue se conter. E é exatamente por essas questões que eu coloquei, e as pessoas ainda buscam o remédio químico. Não estou dizendo que não pode ser usado um remédio químico, mas tem que ser de forma muito pensada, por causa das consequências a longo prazo. Nesse período todo de trabalho aqui no Espaço Holístico, nós também desenvolvemos, dentro da fitoterapia, as tinturas. A gente trabalha com tinturas de ervas, com os extratos de ervas. E a gente tem, por exemplo, tinturas para ansiedade, que são assim, substituem muito o remédio químico e são muito melhores para a saúde do que o uso do químico.
que está assim, a indústria farmacêutica ela tem feito a verdadeira campanha, né, para que as pessoas usem mais remédios de dormir e remédios de ansiedade, sendo que você tem recursos da natureza. É a hora que o ser humano desconecta demais dos seus, né, daquilo de onde é a sua casa, o que a gente chama até de casa comum, sendo que a natureza está aí ao nosso favor, né, e a gente pode lançar mão desses recursos que são naturais e que não trazem esses malefícios que os remédios químicos trazem. A gente, muitas vezes, nós somos os nossos próprios algozes, né? E a gente vem trazendo, às vezes vem muito da história familiar, na visão sistêmica, por exemplo, em que a gente tem muitas crenças limitantes. A gente cria verdades que não são verdades, a gente cria verdades para nós. E essas coisas nos limitam muito. Então, ideias como dinheiro não é bom, dinheiro não presta, eu não sou merecedor, nada para mim dá certo, tudo para mim é mais difícil do que para as outras pessoas. Tudo isso nenhum relacionamento meu dá certo, não tenho sorte com pessoas, eu tenho dedo podre. Tudo isso, cada frase dessa, ela carrega um peso energético tão grande que se as pessoas soubessem, elas não usariam nunca. Porque isso são crenças que te limitam. E depois, inclusive, energeticamente, bloqueiam a sua vida. A gente trabalha muito aqui, né, tentando quebrar esses padrões, essas crenças limitantes, porque muitas vezes você entra em ondas de repetição, em ciclos de repetição. E aí realmente, se você acredita, como você é energia, você atrai mais do mesmo. Então você acaba criando essas próprias condições para a sua vida. Então, o que precisa de ser feito é você quebrar esses padrões e substituir essas crenças por crenças mais positivas. Às vezes as pessoas nos procuram, ainda há uma visão muito equivocada do que é um terapeuta holístico, né, do que é esse trabalho com energia. Às vezes as pessoas chegam aqui olhando para o lado, buscando quando vê essa mandala aqui, ou ver alguns pedras, né, que a gente trabalha e com cristaloterapia, e aí as pessoas têm muito preconceito ainda, né? Muita gente já se abriu muito para esses saberes, mas principalmente do ponto de vista da religiosidade. Então pergunta se isso aqui é coisa de Deus, pergunta se isso aqui... O que você faz? A gente brinca, fala assim, não, a gente também é um pouco bruxa, né? E aí tem um conceito muito errôneo do que é bruxa, né? E aí eu gostaria até de corrigir, né? Que é aquela que manipulava, né, o chá, a planta, a cura. E só que isso foi tudo no mundo patriarcal, né? Dentro do patriarcado aí. Isso foi colocado foi marginalizado, né? Essas mulheres foram queimadas na fogueira. Mas ainda existe um preconceito grande de muitas pessoas, principalmente no meu caso, né? Que eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito fui muito militante, e aí às vezes me convidam para eventos, não que eu me tornei uma pessoa alienada de forma alguma, eu ainda tenho meu pensamento crítico, mas hoje eu escolho as batalhas que eu vou enfrentar daquilo que não vai me desequilibrar. Aí muita gente fala assim, mas isso coisa é coisa de gente doida. Você tá achando que você é psicóloga? E a gente, como eu sempre falo, nós não somos psicólogos, eu não sou psicóloga. Eu sou terapeuta holística que uso ferramentas para melhorar as condições de vida das pessoas, melhorando o seu campo energético. Na verdade é isso, tentando equilibrando o seu campo, ajudando ela a se equilibrar.
E esse preconceito, tem muita gente que leva isso para um outro caminho, como algo de charlatanismo. E isso não é coisa que, eu resolvi fazer isso porque eu tirei aqui da minha cabeça, não. É muito estudo, muito curso que a gente faz. Tem muito estudo científico por trás, por exemplo, do uso de uma tintura, de uso de uma planta e de todas as outras ferramentas terapêuticas que a gente usa aqui, né? E a gente gostaria que a visão das pessoas mudasse, porque se todo mundo buscasse esse equilíbrio, talvez o mundo estaria bem melhor. A gente tem muitas histórias, a gente tem 7 anos, né? O Luz Espaço Holístico tem 7 anos já. A gente está colhendo muitos frutos, né? Encerramento de ciclo, início de novos ciclos. E a gente tem muitas histórias incríveis aqui, assim, de pessoas que deixaram, por exemplo, que não usam mais remédios químicos para dormir, nem remédios químicos para ansiedade. A gente tem histórias, por exemplo, de pessoas que chegaram aqui com crenças limitantes, com a vida totalmente bloqueada e que hoje, assim, expandiram de uma forma, assim, incrível. Eu trabalho também com mesa radiônica dos emissários da luz e que mostra muito esses bloqueios na vida da pessoa, e a partir dos exercícios, quando a pessoa realmente ela tem essa escolhe isso como prioridade e começa a olhar para dentro e se exercitar, assim, a gente tem depoimentos, né? A gente depois, vocês podem me seguir lá no Instagram, de clientes que a partir desses exercícios acabou com ansiedade, hoje dorme melhor, se relaciona melhor com as pessoas, desenvolveram a sua prosperidade de uma forma assim, caminhos que não andavam, assim, e são experiências assim muito gratificantes para nós. A gente não expõe as pessoas, quando elas querem, né, fazer esses depoimentos, a gente até coloca lá na nossa página. Mas a gente tem muitos resultados positivos. Também tem aqueles que vêm e que não voltam mais, assim, que não dão continuidade, mas eu tenho certeza de alguma coisa, algum aprendizado ficou, né? Alguma mudança de comportamento nesse processo aconteceu. Ninguém sai daqui sem ter sido afetado por alguma coisa que a gente falou, que a gente fez, nem que seja um grãozinho assim, mesmo que seja para refutar a ideia. Mas a gente vê assim, a transformação nas vidas das pessoas. Felicidade para mim é poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, é estar com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, a Lívia e a Ana Laura. A minha família é uma família muito próxima, uma família que traz um aconchego muito grande, que eu amo todos, né, assim, incondicionalmente. Então, esse equilíbrio também familiar, ele ajuda muito a gente a poder desenvolver e fazer aquilo que a gente gosta, que é o que traz muito essa alegria no peito. E também poder ajudar um pouco as pessoas. Não que eu tenho aqui achar, eu estou curando, eu estou ajudando, não. Mas se eu for uma ferramenta de transformação, de melhorar um pouquinho que seja o outro ser humano que está perto, pelo menos o que está perto de mim, eu acho que eu já me considero uma pessoa muito realizada. Eu acho que o melhor conselho que eu já recebi na minha vida foi eu ser eu mesma. E eu gostei chegar nesse lugar, e às vezes você faz muitas coisas esperando a validação das outras pessoas. E aí eu desenvolvi uma coisa de falar assim, o que pensam de mim é problema deles, não é meu. Então, assim, é eu ser eu mesmo, fazer aquilo que eu amo, que eu gosto e o que me dá prazer na vida, ouvindo o meu coração. Bom, então eu vou falar aí de 2 grandes sonhos. Primeiro, continuar ajudando, impactando as vidas das pessoas, ampliar o espaço holístico, ampliar para atingir mais pessoas, né, esse trabalho que a gente faz. E o outro sonho é voltar a viajar para fora, para conhecer mais lugares,
conhecer mais pessoas de lugares diferentes. Eu sempre gostei muito e eu fiquei um pouco, nos últimos anos, um pouco limitada. Agora que eu estou retomando, porque é uma coisa que eleva muito a minha alma também.